Estudo do Evangelho de Jesus, livro de Apocalipse. Capítulo 21 de Apocalipse. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E agora? Novo céu e nova terra, a terra, a partir de todos esses processos, certamente mudará o seu eixo. Uns falam que vai mudar assim, outros falam que vai mudar assim. O certo é que nós não sabemos. Conversei com uma professora de física que participa de vários estudos, ajudou a participar de vários cálculos sobre essas possíveis mudanças. Então a Terra está girando assim, e ela fará um pouco mais assim. Tipo assim, a linha do Equador tenderá um dia a ser o Greenwich. E o Greenwich tenderá um dia a ser a linha do Equador, certo? Então, pequenas mudanças nesse ângulo vai causar uma mudança no volume das águas, um balançar das águas, e isso trará algumas consequências, porque é uma massa de água muito grande a ser movimentada. O terremoto que teve na Indonésia em 2006, que foi uma sacudidinha assim, certo? Assim que eu falo, porque foi a placa tectônica sobe e desce, e lá ela fez estava assim do lado, ela fez um pouquinho assim, e olha o que ela fez. Imagine, aliás, vai imaginar não, né? Então, se a gente entender que o movimento de mudança do eixo da Terra vai ser um movimento muito mais brusco, mesmo que ele seja lento, vagarosamente, de alguns graus por dia, no momento de transformação mais radical, muita extensão de terra vai ser coberta de água e muita parte de água não terá água. E existe uma outra terceira versão que pode acontecer de que os continentes que já estão afundados por muito tempo sobem, voltam à tona, e algumas partes, alguns continentes vão sumir, como a Ilha da Grande Prostituta, já está claro aqui que vai afundar, certo? Em alguma parte, quem é essa grande prostituta, onde está, não sabemos, mas é uma ilha, conforme disse ali atrás, irá afundar. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém que de Deus descia do céu, adereçada com uma esposa ataviada para o seu marido. Então, vamos para frente para a gente poder entender o que é essa cidade santa que desce do céu. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus, com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Bom, aí agora a gente já pode entender, filosofar um pouquinho aqui e fazer algumas conjecturas. Nos céus existem muitas e muitas cidades, ou seja, no plano espiritual, quem já leu a série André Luiz, quem já assistiu o filme Nosso Lar, sabe que no plano espiritual existe muitas cidades. Cada uma dessas cidades tem as características próprias. Então, um dado momento, essa Jerusalém que existe no plano espiritual poderá descer um pouco mais para que a gente possa vê-la, saber que ela existe, saber que ela dá as coordenadas. Portanto, ali todos os homens serão julgados, serão avaliados e habitaremos. Não na cidade em si, todo mundo lá dentro da cidade. Habitaremos sobre o influxo do mesmo Deus, sobre a ideia do mesmo Deus, sobre a orientação do mesmo Deus. Porque quando Jesus diz para Abraão, da sua descendência cobrirá toda a terra, ele achou que teria que ter muitos filhos, e logicamente que o espírito que guiava Abraão ali deixou que ele pensasse assim, porque tinha que aguçar a vontade dele de criar uma organização, de organizar aquele povo, porque da sua descendência cobrirá toda a terra. A descendência de Abraão, não no sentido físico, dos filhos deles cobrirem toda a terra, mas a descendência de Abraão no sentido espiritual, porque daquela organização social, aquele grupo de pessoas que criariam ali uma estrutura social bem organizada, bem complexa, e um dos poucos povos que acreditavam num Deus único, e por acreditarem no Deus único, eles iam criando todo um conjunto de ações, de atitudes, para gerenciar a religião da terra sob a égide de Jesus. Mas eles queriam um Jesus guerreiro,
um Jesus militar que desse uma organização cabal para o Estado israelita para eles poderem predominar sobre toda a terra. Sempre assim no orgulho, na vaidade das raças humanas. Mas Jesus não propôs isso para eles. Propôs que eles governariam segundo os princípios crísticos, segundo os princípios do Evangelho, segundo os princípios do amor que edifica e que fortalece os nossos corações. E dentro desse princípio, então, o povo hebreu estaria organizado para receber Jesus, estudar o Evangelho, praticar o Evangelho e ensinar o Evangelho. Portanto, os filhos de Deus, fica bem claro aqui que são todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Em momento algum, Jesus, aqui no Apocalipse, em momento algum do Evangelho, fala que somente os filhos de Israel herdarão a terra. Somente os filhos do Calvário, aqueles que resolveram trabalhar pelo Cristo, que resolveram ensinar o Evangelho. Portanto, nós temos que prestar atenção que essa cadeira range, né? Então, é prestar atenção no processo de equilíbrio que nós temos que ter para entender que descendente de Abraão hoje é quem? Aqueles que se predispõem a cobrir a terra com o Evangelho, a levar o Evangelho para todos na terra. Então, não é a descendência física, que até nem faz sentido, já se passaram quase 3.000 anos, mais de 3.000 anos, e como que vai achar a descendência física de Abraão? Nem tem como fazer um teste genético. Embora tenha alguns que acham que possa fazer. Então, essa descendência de Abraão é no sentido espiritual de vivenciar o Evangelho, de colocar em prática os ensinamentos do Evangelho. A partir desse momento, então, nós vamos procurar expandir a ideia de que somos filhos de Deus, somos descendentes de Abraão. Somos aqueles que aprendemos a acreditar no Deus único, acreditar que Jesus é o enviado de Deus para nos nortear os caminhos aqui na terra e agirmos segundo os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Portanto, todos, a partir desse momento, começam a estar ligados ao Cristo, unidos ao Cristo e trabalhando pelo Cristo com naturalidade. Quanto mais começarmos a trabalharmos para Jesus e por Jesus e com Jesus, mais cedo traremos essa Jerusalém nova para o seio da humanidade, quando todos seguirão e vivenciarão os ensinamentos de Jesus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Como já passou toda a fase de prova e expiação e entramos para a regeneração, Deus limpa os olhos das lágrimas, porque a partir de agora não tem mais as dores que tínhamos antes, mesmo aquelas que existem são com compreensão do reparo que tem que ser feito perante as leis. Então, deixa de ter a dor do sofrimento para ter a condição de reparar a dor que causamos para conquistarmos a nossa liberdade. Então já não é mais dor, já é o processo natural do espírito em busca do seu aperfeiçoamento, da sua melhoria. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. A partir desse momento, tudo começa a ser novo, tudo começa a ganhar uma dimensão diferente que nem conseguimos imaginar como seria o mundo em processo pleno de regeneração. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei a fonte da água viva. Deus, Senhor Todo-Poderoso, que gerencia todo o universo. Nesse momento, quando a Terra, plena do seu processo regenerador, começa a caminhar para a nova transformação para um mundo feliz, Deus falará em cada um de nossos corações e nos ofertará a água da vida que nos sacia a sede para todo sempre. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Quem vence as suas imperfeições, quem supera os obstáculos das suas iniquidades, entra-se para o seio dos filhos de Deus, caminhando com a segurança e com a paz de consciência no mundo regenerador. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas,
e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, se você for tímido, você não vai se expressar segundo o Evangelho. Se você é incrédulo, também você vai agir de uma forma ou outra sem procurar desenvolver a fé nos seus companheiros. Abomináveis aquelas pessoas que tomam atitudes que a gente fala, não. Os homicidas, fornicadores é aqueles que tentam seduzir os cônjuges dos amigos, né? A mulher que quer seduzir o marido da amiga, o homem que quer seduzir a mulher do amigo. Então, fique atento com relação a isso. Os feiticeiros é aqueles que tentam fazer magia negra, impregnando a psicosfera da Terra de energias pesadíssimas, complicadas e perigosas. Idólatras. São pessoas que idolatram um ou outro e esquecem-se de amar a Deus. E os mentirosos. Cuidado com as fake news. Tem gente que fica bravo comigo, nem quer assistir minhas palestras que eu falo na fake news. Mas está escrito no Evangelho que é crime perante os olhos de Deus. E eles então terão que ir para o lago que arde com fogo da consciência culpada, com o fogo dos tormentos íntimos, e tem um enxofre que faz despertar a pessoa para fazer com que você tenha que reparar todos os seus erros. Então é uma segunda morte, é uma segunda etapa para o seu processo regenerador. É uma segunda reencarnação dentro das suas oportunidades de reparar os seus erros, mas já num planeta melhor, em condições melhores, mas passando pelo sofrimento necessário à reparação dos seus erros. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Elevou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Então a esposa e a mulher do Cordeiro não é uma pessoa, não é um espírito, é a cidade. É aquela que vai acolher todos os filhos do Cordeiro. Aquela que vai gerenciar o futuro de todos os filhos do Cordeiro. E tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como uma pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. João vem mostrando para a gente que ela resplandecia com uma luz transcendente. Tinha um brilho próprio que transcendia todos os nossos entendimentos. Ele começa a buscar várias coisas que poderiam trazer um tênue exemplo do que seria e do que será o esplendor do brilho da cidade santa, que desce do céu. E tinha um grande e alto muro com 12 portas. E nas portas 12 anjos, de nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Lembrando que as 12 tribos de Israel, no capítulo 7, no primeiro comentário, eu coloquei o nome das tribos. Certo? Tem ali, também tem no nosso blog, no nosso site, o nome das 12 tribos de Israel, para você poder entender. Cada uma tem uma finalidade, tem um sentido. Da banda do Levante, tinha 3 portas. Da banda do Norte, 3 portas. Da banda do Sul, 3 portas. Da banda do Poente, 3 portas. Então, segundo os pontos cardeais, cada uma delas tinha 3 portas para receber todos que precisavam de chegar, todos que tinham direito a entrar na cidade santa. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Seus nomes nunca serão esquecidos. Todos têm o seu nome gravado na casa do Pai. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e as suas portas e o seu muro. Ou seja, a cidade tem a dimensão de algumas canas de ouro. O valor e o tamanho são valiosíssimos.
Mas não o valor, medida física, em tamanho, mas o tamanho do sentimento que nós devemos ter para adentrarmos essa cidade. E a cidade estava situada em quadrado. E o lado do seu comprimento era tanto como da sua largura, e mediu a cidade com uma cana até 12.000 estádios. E o seu comprimento e largura eram iguais. Então, comprimento, largura e altura eram de 12.000 estádios. Portanto, o número 12 está presente em toda essa conjunção do Evangelho. 12 apóstolos, 12 estrelas no céu, as 12 constelações, 12.000 estádios, 12 tribos de Israel. O número 12 é bastante interessante. Um dia talvez entenderemos toda a mística do número 12. E mediu seu muro de 144 côvados, conforme a medida de um homem, que é a de um anjo. E aqui também, lá vem o número 144. A cidade é quadrada, como um dado, né? Altura, comprimento e profundidade, todos iguais. 144.000 estádios e a altura do muro de 144 côvados, como a altura de um homem, ou também de um anjo. E a fábrica de seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. Então era um ouro transcendentemente puro, tal qual um vidro puro que brilha, que resplandece, que a gente pode ver de um lado para o outro. Se era como vidro, o vidro normalmente é transparente, mas era de um ouro, conforme já dissemos, transcendente. E o muro brilhava como jaspe. A fábrica do muro era como um jaspe. Brilha. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo, safira, o terceiro, calcedônia, o quarto, esmeralda, o quinto, sardônia, o sexto, sárdio, e o sétimo, crisólito, e o oitavo, berilo, e o nono, topázio, e o 10º, crisopraso, e o 11º, jacinto, e o 12º, ametista. Aqui estão as cores desses fundamentos. As cores certamente têm um significado que eu não saberia explicar, mas ele quer dizer que é tudo transcendente, tudo multicor. A forma que ele trouxe para a gente, que ele explicou para a gente, é aquilo que a gente consegue entender, consegue conceber, segundo os exemplos que ele traz para nós. Mas ele quer dizer que é de uma beleza, de um esplendor que nós não dimensionamos. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. E olha o tamanho da pérola para criar uma porta para que possamos passar. Lógico que está no sentido figurado. Uma pérola é rara, uma pérola valiosa, mas rara ainda. Para formar uma porta de pérola, há uma grande sofisticação, uma grande beleza, de grande riqueza, de grande valor. Então, para passarmos por essa porta, temos que desenvolver os valores, tal qual uma grande pérola, uma pedra de pérola. E nela não havia templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A partir do momento que compreendermos Deus como Senhor Supremo do Universo e o Cordeiro como Senhor Supremo da Terra, não precisaremos mais de templo. Precisamos apenas emitir nosso sentimento de amor, de misericórdia e de paz. Estaremos assim imersos naquele fluido de amor e de misericórdia, naquele tênue eflúvio de sentimento, naquele fluido de paz que pacifica todos os corações. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado e o Cordeiro é a sua lâmpada. A partir desse momento, somos regidos então pela transcendente luz de Deus, sobre o influxo da luz de Jesus, que resplandece e repete a luz divina sobre todos nós. E por outro lado, nesse momento não se faz necessário os templos, apenas a compreensão do sentimento que devemos ter de amor
por Deus e por Jesus. Amor e respeito, né? E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e a honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. O mundo de regeneração, podemos dizer que essa grande Jerusalém, que a gente vai falando, vai explicando como se tivesse uma cidade montada, certo, tem uma cidade montada no plano espiritual, com todo esse resplendor de beleza, que gerenciará todas as vidas na Terra, assim como nosso lar gerencia as vidas aqui no Brasil, quem reencarna, quem não reencarna, quem pode vir para o Brasil, quem não pode. Então, teremos essa cidade no plano espiritual, onde cada um vai estar na sua condição evolutiva, no seu patamar de evolução, em sua condição sublime. E só entrará para reencarnar na Terra aqueles que tiverem condições de pureza, de sublimação, para poderem estar convivendo sob a égide de Jesus e sentindo o seu amor envolvendo todas as nossas almas, todos os nossos corações, todos os nossos sentimentos. Jesus, então, vem resplandecer nos corações humanos. Vem trazer para nós essa luz de amor e de misericórdia. Que as bênçãos do Senhor estejam sempre presentes em nós, para procurarmos sempre purificar os nossos corações, desenvolvermos o sentimento puro da caridade, desenvolvermos o sentimento puro das grandes delícias de servir ao Cristo. A vocês que chegaram até aqui, muito obrigado. Que as bênçãos de Jesus e do Senhor nosso Deus envolva todos nós e nossos familiares e por onde passarmos, nessas bênçãos sacrossantas do amor divino, para que possamos, com isso, sermos seus servos, seus trabalhadores e aqueles que buscam trabalhar a sua iluminação consciencial para merecerem uma terra regenerada e, acima de tudo, para ajudar a transformar a terra para uma terra regenerada e nossos nomes poderem constar no livro da vida do Cordeiro. Muita paz e muita luz a todos. Que as bênçãos de Jesus estejam sempre sobre nós. Infelizmente, eu não posso fazer um estudo muito perfeito, que ainda sou muito imperfeito e busco aprender cada vez mais.